Bom, vamos começar a aula de hoje, galera. Fala! Bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Git. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fluxo padrão do Git, né? Que é salvar os seus arquivos criar o repositório, e salvar os seus arquivos nele. Mas antes disso, a gente vai ver um pouco dos comandos básicos da linha de comando, né? Para vocês se habituarem com ela um pouquinho antes de saírem usando o Git em si. Então, eu queria só repassar uma coisa que eu acho que eu esqueci de detalhar um pouco mais na aula passada, que é sobre os exercícios que vocês estão enviando. Os exercícios eles são obrigatórios para quem quiser receber o certificado, mas eles não precisam estar corretos, sabe? Então, tanto é que acho que eu abri para vocês fazerem várias submissões. E, bom, é mais para vocês conferirem o conhecimento de vocês. Então, façam uma submissão, a gente vai corrigir depois de um tempinho. Se vocês quiserem reenviar, reenviem, a gente vai corrigindo até o dia 30. Acho que isso não ficou muito claro na última aula e acho que eu esqueci de explicar também. Mas, bom, o importante é eles estarem todos pelo menos feitos, não necessariamente corretos para vocês conseguirem o certificado. Tá, então, dito isso, bom, vamos começar a nossa aula de hoje. Tá, que vai ser primeiro sobre a linha de comando. Cara, a linha de comando, então, talvez em alguns lugares vocês vejam ela como CLI, em sites em inglês, né, que é Command Line Interface. Então, que é, bom, a linha de comando é uma interface que executa os comandos que você insere nela quando você aperta Enter. Então, tipo, as principais características dela, ela é a ferramenta mais veloz e simples do seu computador. E via de regra, acho que todos os programas que você usa na, no seu computador, tendo elas interface gráfica ou não, eles têm por trás deles uma linha de comando executando. Você pode não estar vendo, mas o botão que você está clicando ali no programa do seu computador, o jogo que você abre, ele sempre tem um processo associado a ele. E esse processo normalmente tá atrelado a um terminal da linha de comando. Então, ou seja, essa é a ferramenta que te dá maior controle do seu sistema. Então, inclusive, isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Já aconteceu de eu estar trabalhando e sem querer apagar uma pasta do meu sistema. E, bom, eu nem preciso falar que eu tive que reformatar meu computador por causa disso e tudo. Bom, deu vários problemas, mas não é nada que é irrecuperável também. Então, bom, primeiro, o pessoal do Windows não tem que ter tanto esse cuidado, mas o pessoal que tiver em Linux especialmente, tenha muito cuidado ao usar ela, principalmente com o comando de sudo, que é o comando de superusuário, onde você tem controle total. Mas, bom, a linha de comando ela tem várias interfaces, tipo, tem várias interfaces diferentes, né? Ela varia de acordo com o sistema, mas ela vai ser algo parecido com uma dessas aqui. Para o pessoal que está usando o Windows, esse aqui é o PowerShell, que é a versão melhorada do antigo CMD. O CMD ainda serve para bastante coisa, mas o PowerShell é a linha de comando mais moderna do Windows. Essa aqui da esquerda é a linha do Git Bash. Pessoal que instalou o Git, por favor, abram esse aqui já, porque daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais dos comandos. Se vocês não souberem como abrir, cliquem em qualquer pasta do sistema de vocês e cliquem em Git Bash Here. Ele vai abrir, ele vai abrir uma janela dessa com no diretório onde vocês clicaram com o botão direito. E, bom, para o pessoal do Linux e do Mac vai ser um negócio mais parecido com isso aqui. Isso aqui que é o terminal Bash. Acho que talvez o pessoal que esteja usando o macOS mais moderno tenha uma versão nova disso aqui, que é o ZSH. Mas, enfim, vai ser um negócio parecido com isso aqui. Uma telinha escura e um cursor para você digitar. Tá, e como que é a estrutura desses comandos? Bom, eu coloquei tipo uma saída padrão aqui para Windows e para Linux e Mac. Esse aqui seria o do Windows, né? Vai ser algo parecido com isso aqui. Ou seja, é o comando e dependendo do comando ele vai ter argumentos. Essa chavezinha aqui quer dizer que eles podem ou não ser obrigatórios. E, bom, no Linux vai ser
Bom, quase a mesma coisa, o que vai mudar vai ser esse cabeçalho aqui. E bom, vai ser a mesma coisa. O comando, qualquer que seja ele, mais os argumentos. Tá, e o que são esses argumentos? Bom, esses argumentos são parâmetros que alteram ou especificam um comando. O que quer dizer isso? Bom, um comando ele não faz sempre exatamente a mesma coisa. Por exemplo, acho que um caso muito fácil de você imaginar é um comando que cria uma pasta. Você precisa, bom, a primeira coisa que você tem que pensar é pasta, beleza, com que nome? Bom, esse com que nome seria o argumento que você passa para o comando. E eles podem ser obrigatórios ou não. Tem alguns comandos que, se você colocar alguns argumentos a mais, ele muda a saída deles, que é o que vai aparecer depois que você digitar o comando e der Enter. E tem alguns comandos que, se você não colocar um argumento, ele vai reclamar para você e falar: ó, você tem que rodar esse comando aqui com mais esse argumento. Tá, bom, aqui alguns exemplos de argumentos, né? Tipo, tem alguns comandos que tem um argumento simples, que é só você digitar o argumento, ele já reconhece automaticamente. Isso aqui é um tipo de argumento que a gente chama de flag, que é tipo uma marcaçãozinha. Essas flags, normalmente, elas têm uma letra só, como está aqui. E quando tem mais de uma, no Git funciona assim. Quando tem mais de uma letra, você tem que especificar com dois tracinhos aqui. Se não, no Git, pelo menos, se você colocar só um tracinho, ele vai entender que você está rodando o argumento com o argumento A, o argumento R, o argumento G e por aí vai. Caso você queira colocar um argumento que tenha mais de uma letra, você tem que colocar dois tracinhos, dois hífens. Tá, e bom, antes da gente prosseguir, só um disclaimer aqui, uma coisa para vocês terem sempre em mente, que durante as próximas aulas a gente vai ver uma quantidade meio grande de comandos. Então, cara, ninguém vai decorar isso aqui de primeira. Vai ser muito difícil decorar isso de primeira e tudo que faz. Então, não se preocupem em memorizar todos eles. Só saibam quais comandos existem, para que eles servem. E, bom, conforme vocês vão usando ele no dia a dia de vocês, conforme vocês forem se habituando com a ferramenta, eles vão vir naturalmente. São comandos que realmente você usa assim, quase sempre que você vai usar a linha de comando, você vai usar algum desses comandos. Então, bom, e quais comandos são esses? Tá, os comandos eles podem ter, eles controlam o seu sistema das mais diversas formas. Então, deixa eu ver, acho que o primeiro comando que é bom vocês aprenderem seria esse aqui, o pwd. pwd de Print Working Directory, né? Imprimir o diretório que a gente está. Que, bom, ele cospe isso aqui para você. Isso aqui quer, bom, digitei pwd, dei enter, ele sai isso aqui. Isso aqui é o diretório em que você está trabalhando agora. Ou seja, todo comando que você vai executar a partir de agora vai estar dentro desse diretório aqui. Então, bom, então essa é uma boa forma de ver onde você está, porque aqui, como vocês podem ver, só tem a última pasta, que é essa aqui. Ou seja, eu tô nesse caminho, vindo da raiz aqui, eu estou nesse caminho todo até chegar nessa pasta. É isso que o pwd dá pra gente. Então, vamos passar aqui para nossa linha de comando. Bom, digitar aqui pwd. Se tiver muito pequeno, por favor me avisem. O pessoal de apoio aqui vai me avisar, eu dou uma aumentada na letra. pwd, vou dar enter. Pronto, aqui. E bom, como vocês podem ver, está aqui a saída. Então, nosso primeiro comando é a linha de comando. Pronto, voltando aqui. Próximo comando. Bom, já sei onde eu tô, já sei em que pasta que eu tô trabalhando, mas eu quero ver o que tem dentro dessa pasta. Para isso que serve o comando ls. Não confundam com I maiúsculo S, tá? É ls de list. Então, bom, o nome autoexplicativo, ele vai listar todos os arquivos e pastas que tiver dentro desse diretório. E beleza, o pwd não tinha nenhum argumento nem obrigatório nem opcional.
Na verdade, ele tem uns opcionais, mas a gente não vai ver eles aqui. Então, o LS já tem uns que podem ser úteis para vocês, para vocês verificarem algumas coisas. O LS ele pode ser usado sem nada e ele vai listar os comandos que estão na sua pasta atual. Caso você queira ver os comandos ver os comandos não, os arquivos de outra pasta, você pode colocar o ls espaço e o nome de outra pasta. Ele vai listar os arquivos que tiver dentro da outra pasta a partir do caminho que você está. Então, se eu der esse comando ls outra pasta aqui, ele vai listar o que tem dentro dessa pasta aqui. Porque a gente está trabalhando nesse diretório. Se a gente estivesse em qualquer outro diretório, isso aqui não funcionaria. Porque você está em outro caminho. Tá, e tem mais dois parâmetros opcionais, muito comuns, que é o ls-l e o ls-a. O que são esses dois? O ls-l, ele vai, em vez de te dar esse formato aqui, ele vai te dar um formato de lista com mais algumas informações. Com mais algumas. E o "-a", além de listar esses arquivos aqui, se tiver algum arquivo oculto pelo sistema, no Linux e no macOS eles são identificados por pastas que começam com ponto, são arquivos e pastas ocultas, e no Windows não necessariamente precisam começar com ponto, mas você tem a opção no menu para ocultar eles. O ls-a vai listar inclusive esses arquivos para você. Então, vamos passar para a nossa linha de comando de novo aqui. Tá. Vamos dar um ls comum. Vamos primeiro dar um ls comum. Tá aqui. Aqui são todos os arquivos que eu tenho agora. Tá. E, bom, vocês podem ver que a saída está parecida com o que está parecida. Isso aqui são pastas, isso aqui são arquivos de texto, e isso aqui são outros arquivos também. Se eu der um ls -l, tá vendo? Ele dá no formato de uma tabela de lista com mais algumas informações aqui. Aqui acho que é a data de modificação e essas flags eu não lembro bem o que é, mas bom, é isso, ele dá essa informaçãozinha a mais. O ls-a, ele vai listar inclusive os arquivos que estão ocultos. Vocês podem ver que tem bastante arquivo oculto aqui também. E bom, as flags podem ser combinadas também. Então você pode dar um ls -l-a. Ou seja, agora ele vai listar todos os arquivos em forma de lista, inclusive os ocultos. Tá vendo? Aqui. Bastante arquivo aqui. Tá. Vamos. Pronto, para o ls é isso. Uma outra coisa é que todos os comandos que eu estiver passando aqui, eles têm mais parâmetros, mais outros parâmetros que eu não vou estar listando aqui. Ao final vai ter um link com mais detalhes, mas eu estou listando apenas os essenciais aqui. Tá, beleza, já sei listar os arquivos, já sei em qual pasta que eu tô, já sei ver o que tem dentro dessa pasta, mas eu quero ver outra pasta. Bom, para isso a gente usa o comando cd de Change Directory. Então, o que o comando cd faz também é autoexplicativo, ele altera o diretório que você está. Então, vamos supor que eu quero ir para outra pasta e quero ver o que tem dentro de outra pasta. Eu posso usar o ls outra pasta, que nem o comando anterior, mas talvez você queira trabalhar nos arquivos dentro dessa pasta. Para isso você dá um cd de Change Directory. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, aqui eu dei um cd e agora em vez de aparecer o devlearn git, que era a pasta que eu estava, ele vai para essa outra pasta, que é a mesma que estava aqui. Tá vendo? Tá, e aqui, bom, eu dei um ls só para vocês verem que não está listando as mesmas coisas, ou seja, tem um outro arquivo aqui. E bom, o parâmetro, eu coloquei obrigatório aqui, mas ele é meio obrigatório, na verdade. Ele é obrigatório porque, bom, você quer mudar de pasta, normalmente você quer especificar para qual pasta você quer. Então, para isso você coloca mais o argumento aqui.
E, bom, não precisa ser só uma pasta. Se tivesse outra pasta aqui dentro, você poderia colocar outra pasta e outra pasta aqui dentro, que ele continua navegando enquanto ele achar a pasta que você está digitando. Tá, e, bom, você falou que é meio obrigatório, mas por que meio obrigatório? Bom, se você der um CD sem nada, ele vai para a pasta raiz do seu sistema. E aí vai ser específico de cada sistema. No, Nos sistemas Linux, ele normalmente volta para a pasta home, para a pasta home do seu usuário. E no Windows ele vai para a pasta C, users e o nome do seu usuário. No Mac eu não tenho certeza, mas eu imagino que seja para a pasta de usuário também. Tá, vamos. Bom, é isso que eu tenho para falar de CD. Agora, próximo comando. Ok, sei navegar a pasta, sei ver em qual pasta que eu tô, sei listar os arquivos da pasta. Agora eu quero criar e apagar minhas pastas. Para isso a gente tem esses dois comandos aqui: mkdir e rmdir. MK de make e RM de remove, dir de directory. Ou seja, então esses dois comandos que vão ser usados para a gente criar ou apagar pastas. E, bom, eu acho que isso aqui até é um pouco intuitivo para alguns, que é, bom, make dir, mas make dir com que nome? O parâmetro obrigatório dele é o nome do diretório. Isso tanto para criar o diretório quanto para apagar o diretório. Né? Você quer criar ou apagar uma pasta, eu quero dar um nome para essa pasta ou eu preciso especificar para qual pasta eu quero apagar. Um detalhe do rmdir é que ele só deixa você remover uma pasta que estiver vazia. Isso é meio que uma proteção para você não sair apagando uma pasta que você achava que estava vazia e tem alguma coisa, que você perdeu alguma coisa, porque ele não tem nenhum tipo de confirmação. E é por isso que eu falo para vocês tomarem cuidado quando estão mexendo nessa linha de comando, porque, assim, se você der um rmdir numa pasta, ele não vai te dar nenhuma confirmação e vai apagar a pasta, se ela estiver vazia. Então não é uma coisa que. E é uma coisa irreversível. Mas tudo bem, no rmdir vai ser só uma pasta vazia, mas a gente vai ver mais pra frente o rm, que é o de remover arquivos. Então, cuidado. Tá, prossigo. Bom, vamos só dar um exemplo aqui da linha de comando. CD, vamos para onde está o nosso projeto aqui. Isso são todos os caminhos que existem no meu computador aqui. Então, por isso que ele está deixando eu navegar. Tá vendo? Então, eu vou dar um pwd aqui. Vocês vão ver que eu estava no meu diretório home aqui, ó, que é esse aqui. Aí eu naveguei diretamente para essa pasta aqui. E vamos dar um ls e vamos ver tá, que tá igual. Tá, vamos agora criar e apagar uma pasta. Então, vamos criar uma pasta temporária aqui. Pronto. Ele não te dá nenhuma confirmação, é assim mesmo. Então, se você quiser verificar, você dá um ls. E aqui, ó, nossa pasta. Pasta temporária. Ok. Vamos remover a pasta temporária agora. Pasta temporária. Pronto. Tá. Próximo comando aqui. Comandos. Opa, passei uma vez. Próximo comando aqui. E aqui a gente aprendeu a criar pastas. Agora a gente vai aprender a criar arquivos. Touch e RM. Então, o touch e rm são os dois comandos que a gente usa para criar e remover arquivos. O touch para criar e o rm para remover. Pessoal que estiver usando o Windows, se vocês não estiverem usando o Git Bash, ele não vai deixar usar esse comando. Esse comando não existe na linha de comando do Windows, ele só existe na linha de comando do Git Bash, que é uma linha de comando que fica bem próxima da linha de comando do Linux. Então, eu não sei se tem um comando fácil direto no Windows, mas bom, se vocês quiserem eu posso dar uma procurada para vocês e falar. Enfim, touch para criar arquivos, rm para remover arquivos. Então, da mesma forma que o makedir e remdir, você precisa especificar
especificar o nome do arquivo que você está criando. Então, eu quero criar um arquivo temporário aqui, arquivo temporário.txt. Então, touch, vocês vão ver que se eu der um ls aqui, ele vai aparecer o arquivo temporário. Um detalhe do touch é que se você der um touch num arquivo que já existe, ele vai sobrescrever com um arquivo vazio, então muito cuidado. E o rm, arquivo temporário para remover o arquivo temporário que a gente criou. O rm ele tem alguns parâmetros, tem dois parâmetros que são muito utilizados, que são o "-i". Eu recomendo que vocês usem sempre o rm com o "-i", porque o "-i", o que ele faz? Ele te dá uma confirmação de se você quer realmente remover o arquivo. Aí ele te dá a instrução, se você apertar Y, ele apaga, se não ele volta. É bom porque se você usar o rm direto, ele não vai, como o makedir e o rmdir, ele não vai te dar nenhuma confirmação e só vai apagar direto. Então, esse aqui é especialmente útil quando você quer deletar arquivos por padrão de nome, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E, bom, o "-r". Aqui, o "-r", vocês notam que está com muito cuidado aqui. O que é o "-r"? O rm-r é a remoção recursiva. O que quer dizer recursiva? Quer dizer que você vai dar um rm, você vai remover a pasta e todos os arquivos que tiver dentro dela. A gente falou que o rmdir só removia uma pasta vazia, o rm-r serve para remover uma pasta e todo o conteúdo dela. E detalhe que ela vai apagando tudo que tiver para frente dessa pasta, ele apaga. Então, muito cuidado com isso, porque se vocês não usarem o "-i" junto, ele vai simplesmente apagar, sem confirmação alguma. Tá, então vamos brincar um pouquinho com arquivos novos aqui, dar um ls. Ok, vamos primeiro criar uma pasta aqui, de novo, pasta temporária e cd pasta temporária. Aí, ls, vocês podem ver que está vazia, então touch arquivo 1. Uma coisa que vocês podem fazer também é que os argumentos do touch são todos nomes de arquivo, então você pode fazer um negócio tipo isso aqui. Arquivo 2, opa, já criamos vamos criar um arquivo 2, arquivo 3, por exemplo, e se der um ls, tá vendo aqui, ó, ele criou 3 arquivos vazios aqui pra gente. Então, se eu der um rm aqui no arquivo 3, sem confirmação alguma, pronto, apagou o arquivo 3, tá vendo? Não aparece mais aqui. Se eu quiser que tenha essa confirmação, vamos colocar o "-i", aqui, ó. Opa. Aqui o que eu estava falando. Como o rm tem um argumento obrigatório, que é o nome do arquivo, eu esqueci de colocar aqui, ele reclama aqui pra gente. Então, rm-i, vamos remover o arquivo 2 agora. Aí, agora ele te dá a confirmação. Então, y normalmente é para confirmar e n para negar. Pronto. E agora vamos voltar uma pasta aqui. Uma coisa que eu esqueci de... Desculpa, gente. Uma coisa que eu esqueci de comentar do CD. O CD ele tem dois operadores tem dois argumentos que você pode colocar para navegar, que apontam para a pasta atual que você tá, que é o ponto, e o dois pontos que ele aponta para a pasta anterior da que você estava. Então vamos voltar aqui para nossa linha de comando. Então, pwd, ó, tá vendo? A gente está nesse caminho todo aqui, então vamos dar um cd para nossa outra pasta aqui. Pronto. Não terminei de trabalhar na outra pasta, eu quero voltar. Então, cd, dois pontos, ele volta uma pasta. Então pronto. Pronto, Desculpa, gente, vou voltar para os nossos arquivos aqui. Então, onde eu tô mesmo? Tá, ls. Tá, vamos voltar para nossa... Agora, ó, vamos dar um exemplo do rm recursivo, que é rm-r, e em vez de apontar para um arquivo agora, eu vou apontar para a pasta temporária. E pronto. Nossa pasta temporária sumiu, bem como todos os arquivos que tinha dentro dela. Acho que vocês lembram que ainda tinha o arquivo 1, não é? Então,
Então, para evitar isso, evitem ao máximo usar isso aqui. Ok. Próximo comando. Ok, agora a gente sabe criar arquivo e pasta, sabe navegar, agora a gente quer mover arquivos para lá e para cá. Para isso a gente tem o comando mv. mv de move mesmo. Então, é uma coisa que dá para fazer com ele também é renomear arquivos, já vou mostrar para vocês. Então, parâmetros obrigatórios do mv. O nome do arquivo, tá? E, bom, nesse caso o mv ele tem dois argumentos que também, se você parar para pensar, eles também são necessários, né? Porque você quer o nome do arquivo e para onde você quer mover ele. Então, ó, o exemplo que a gente tem aqui, ó, mv arquivo 1 para outra pasta. A gente vai dar o ls, vocês vão ver que o arquivo 1 sumiu, onde ele foi parar aqui na outra pasta. Então, o mv ele também serve para você renomear o arquivo se você quiser. Então, vamos para a nossa linha de comando de novo. Então, ó, aqui ó, tem aqui a nossa pasta de novo. E vamos mover o arquivo 1 para outra pasta. Arquivo 1.txt para outra pasta. Pronto, vocês vão ver. Sumiu. Então vamos entrar na nossa. Sumiu não, foi para nossa outra pasta. Aqui. Aqui, pronto. Nosso arquivo 1 foi parar na outra pasta. Agora vamos supor que eu quero usar o mv para renomear um arquivo. Então vamos voltar aqui. Vamos ls, ó. Eu quero renomear o arquivo 3 para arquivo 1 agora. Então eu posso fazer isso aqui. mv arquivo 3.txt. Você pode completar os comandos com tab também. E o nome que eu quero no arquivo 3 modificado.txt. ls, dá um ls aqui, você vai ver que alterou o nome. Então, vamos só renomear de volta tudo que a gente tem aqui. E, bom, assim como o ls, o mv, e o cd, o mv você pode. Você não precisa mexer necessariamente em um arquivo que está na pasta atual, pode ser uma outra pasta, desde que você coloque o caminho para ela. Então, vamos mover direto o arquivo 2 da outra pasta para cá. Pasta. Lá dentro a gente sabe que tem o arquivo 1. E agora a gente quer mover só para o arquivo 1.txt, que é a nossa localização atual. Então, ls aqui, pronto. Temos aqui o arquivo 1 de volta na nossa pasta. Pasta. E, bom, ele sumiu daqui porque a gente moveu. Certo? Clear. Tá. Bom, de comandos básicos de linha de comando é isso. Eu sei que foi um pouco corrido, pessoal, mas se vocês tiveram alguma dificuldade para acompanhar, por favor, voltem o vídeo à vontade, a gente vai publicar ele daqui a pouco. E bom, e não se esqueçam de usar o nosso canal de dúvidas. A gente tem o canal de dúvidas no Discord. A gente fez justamente para isso. A gente sabe que é tudo meio corrido aqui, porque é em live e tudo mais, não pode estender muito. Então a gente tem esse tira dúvidas para vocês. Tá, prosseguindo agora com os comandos de Git. Então, quem instalou o Git talvez tenha visto algum tutorialzinho e viu que tem que fazer essa configuração inicial. O que é essa configuração inicial? Quando você envia seus arquivos para o repositório, né, para o servidor que você está fazendo, ele, você precisa, você precisa saber, você precisa especificar quem está fazendo essa modificação. E para isso a gente tem esses dois parâmetros aqui, que é o user.name e user.email. Se vocês colocarem o comando até aqui, ele vai, na saída da linha de comando, ele vai devolver para vocês o user.name e o user.email que está cadastrado. E, e como que cadastra ele? Usando o parâmetro extra. Então,
Você pode colocar a configuração inicial global é para você alterar a sua configuração para todos os projetos de Git que você for fazer futuramente. User.name, que é o nome do parâmetro. E o seu nome, bom, aí você completa com o seu nome, com o nome que você quiser. E importante tá entre aspas. E a mesma coisa para o e-mail. Tá. Ah, mas e se eu quiser uma configuração específica para um projeto? Sei lá, eu tenho meus projetos pessoais, eu trabalho e normalmente eu uso o e-mail da empresa, mas eu tenho um projeto pessoal aqui, eu quero usar nesse projeto aqui eu quero usar um user.name e um user.email diferente. Para isso você pode ir até a pasta do seu projeto pessoal e você simplesmente não coloca esse argumento aqui, o global. Porque se você colocar o global, ele vai alterar para todos os projetos. Se você colocar algo específico, ele vai primeiro verificar se tem algo específico, algum user.name e user.email cadastrado no projeto específico. Se não, ele vai usar o que está configurado no global. E sem vocês fazerem essa configuração, vocês não conseguem publicar mudanças em repositório nenhum. Pelo menos os repositórios remotos. Tá, então, bom, vamos fazer só um tutorial, um comando rápido aqui, git, config, faço global, user.name, vamos verificar o que está cadastrado aqui, está aqui o meu nome, e aqui, git, config, user.email, aqui, um e-mail de exemplo que eu deixei para vocês aqui. Tudo bem? Ok, bom, Tá, pronto. E beleza, a gente fez essa configuração inicial e como que a gente inicia um repositório? A gente tem basicamente duas formas de criar um repositório, que é o git init e o git clone. Qual a diferença entre os dois? O git init ele inicia um repositório na pasta que você está e desconectado de tudo. Então é como se você estivesse criando um repositório offline para você. E aí é aquela vantagem do Git que eu expliquei para vocês na aula passada, que é de ter de ter um repositório totalmente offline. E o Git clone ele tem eu esqueci de colocar aqui, mas ele tem um argumento obrigatório a mais aqui, que é o link do repositório que você quer. O Git clone ele pega um repositório remoto, online, aí pode ser aí sim pode ser do GitHub, um link do GitHub, um link do GitLab, e vai criar uma pasta com o mesmo nome do projeto na pasta atual que você está. Bom, e dessas duas formas, ele vai criar essa pasta .git, que é uma pasta que fica oculta normalmente, e ela é uma pasta que fica toda a configuração, todo o histórico de mudanças que você faz, quem fez, quando fez, fica nessa pasta oculta .git. Então, o ideal é que você não mexa nela, mas saiba que ela existe, e é ela que faz o Git reconhecer que naquela pasta tem um projeto Git. Tá, qual que a gente vai usar hoje? A gente vai usar o git init. A gente não vai mexer com repositório online por enquanto, mas vocês já vão ver por quê. Então, tá. Vamos iniciar o repositório e eu já explico esse próximo slide. Então, cd, vamos voltar para a pasta do nosso projeto original. Aqui, vamos vir aqui, git init. Aqui, ele te cospe a mensagem, ó, tá vendo a pasta que eu falei aqui, ele cria com um ponto, que é assim que o Linux reconhece que é uma pasta oculta. Então, bom, iniciamos nosso repositório. Então, a partir desse momento, ele vai funcionar da seguinte forma. Vamos, acompanha aqui o diagrama. Tá, aqui é a pasta que a gente está, que é nossos arquivos, que podem ter modificações ou não. O Git, a maioria dos controles de versão, eles fazem dessa forma. Você faz alterações nos seus arquivos e aí você manda direto para o seu repositório. Para o seu repositório com todas as modificações de quem fez, quando fez, etc, etc. O Git ele tem essa área intermediária aqui que chama Staging Area. O que é essa Staging Area?
vamos supor que você modificou três arquivos, modificou três arquivos. Os arquivos, quando você adiciona esses arquivos para o seu repositório, ele primeiro vai nessa staging area, pra, porque aí você consegue ir modificando conforme o jogo. Então, sei lá, eu mexi em três arquivos, mas só esses dois têm o que eu preciso para agora. Então, eu posso adicionar só os dois dos arquivos para essa staging area e aí eu jogo para o repositório. E aí um arquivo que ficou aqui, ele continua sem alterar no repositório. Essa staging area é meio que é um ponto intermediário. É uma mesa. É uma mesa para você. Ah, eu quero colocar isso, eu quero colocar isso e digo mais. Eu quero colocar isso, eu quero colocar isso e somente essas linhas que eu alterei. Com a staging area é possível fazer isso também, coisa que não é possível quando você tem um negócio, uma linha direta aqui. E enfim, é um arquivo para você ver o que você vai mandar de fato para o seu repositório, uma camada a mais que a gente tem. E aí do repositório, como eu falei, o Git ele trabalha todo offline, ele pode trabalhar todo offline. Do repositório você tem mais um comando para mandar para o servidor remoto que a gente não vai ver por enquanto, pelo menos com detalhes. Então, tá. Primeiro comando do Git, depois do Git init, é o. Opa, teve um slide a mais. É o Git status. Tá, assim que você inicia o seu repositório, ele já reconhece que é um repositório Git, então ele vai começar a acompanhar as modificações dos seus arquivos. E onde você vê quais arquivos que são modificados? Git status. Então, aqui, ó. Eu inicializei o repositório aqui, então eu vou dar um git status. Tá, então, como vocês podem ver aqui, ó, ele está falando, ó, tem esses arquivos aqui que não estão sendo traqueados, né, acompanhados pelo repositório do Git. Então, ou seja, esses arquivos aqui, eles ainda não fazem parte do nosso repositório. Então, como que a gente vai adicionar? Aqui, ó, tá até aqui já, git add, para começar a acompanhar. Que é inclusive o nosso próximo comando, git add. O git add é o comando que manda da nossa pasta para a staging area. É o comando que a gente pode mexer livremente para saber, ó, eu quero mandar esses arquivos aqui. Tá, bom, o parâmetro obrigatório é um ou mais arquivos, né? Pode ser um arquivo específico ou um grupo de arquivos, a gente já vai ver como alterar um grupo. Ele tem um parâmetro opcional muito útil aqui, que é o "-u". O "-u" ele adiciona todos os arquivos que têm modificações e que já estavam no repositório antes de você começar a modificar ele. No nosso caso, que a gente acabou de iniciar o repositório, ainda não tem nenhum, então o git add "-u" não iria adicionar nada. É "-u" de "-untracked". E então, o Git Add ele tem uma forma de adicionar um, um grupo de arquivos, que é com os coringas. Então, esses coringas, eles servem para você criar um padrão de nome para os seus arquivos e para você poder adicionar eles todos de uma vez. Imagina, tudo bem, aqui no nosso exemplo a gente tem o quê? 3 arquivos e uma pasta. É, tudo bem, a gente pode fazer git add arquivo 1, git add arquivo 2 e por aí vai. Mas, bom, a partir do momento que você começa a trabalhar com mais arquivos, isso começa a ficar muito pouco prático. Então, para isso, o git add ele tem alguns coringas que a gente chama, ou se vocês procurarem em inglês, eles vão chamar de wildcards, que são caracteres que ele reconhece como, faça isso. Use esse padrão. Então, aqui, ó. Vamos primeiro dar um git add num arquivo específico, e aí, da mesma forma que os comandos que a gente viu agora há pouco, o nome do arquivo. Aí se eu der um git status aqui, agora a gente pode ver que aqui é a nossa staging area, tá vendo que, ó, a nossa staging area quer dizer que assim, no próximo commit que a gente fizer, vai ter esse arquivo aqui vai ser enviado.
E agora usando os wildcards, ó, o, o wildcard mais comum é o git add ponto. O que quer dizer ponto? Ponto quer dizer qualquer arquivo ou qualquer pasta. Ou seja, se eu der um enter nisso aqui, ele vai adicionar tudo o que tiver aqui. E o que tiver dentro dessa pasta e por aí vai. Tá, não queremos fazer isso ainda, mas queremos colocar esses dois arquivos. Então, o ponto ele serve como coringa para, inclusive para o nome de arquivo. Então você pode começar digitando aqui arquivo ponto e aí enter. Opa. Ah, não, desculpe, parece que eu confundi aqui. Na verdade, quando você coloca um nome de arquivo, não é com ponto, é com asterisco. Então, git add arquivo asterisco. E vamos dar um git status aqui agora. Tá vendo? Agora ele adicionou mais o arquivo 2 e o arquivo 3. Por quê? Eu coloquei git add arquivo estrela. O que isso quer dizer? Adicione todos os arquivos que começam com arquivo e não importa o resto. Esse asterisco aqui em nomes de arquivo não importa o resto. Você pode colocar isso no começo, se você quisesse, por exemplo, colocar git add todos os arquivos txt, então você poderia colocar git add aqui ponto .txt, todos os arquivos que terminam com txt. E, bom, e você pode colocar o nome de uma pasta também. Outra pasta. E aí ele vai adicionar todos os arquivos que tiverem dentro dessa outra pasta aqui. Então, git status. Pronto. Pronto. Bom, terminei de adicionar os arquivos que eu queria, então eles estão todos aqui já. Na nossa staging area. Eles estão no repositório ainda? Não, não estão. Eles estão... Para isso a gente vai, com o próximo comando que a gente vai ver, que é o git commit. Então, git commit é o comando no qual você envia de fato os arquivos para o seu repositório. E a partir daí ele começa a acompanhar as mudanças que você faz. Então o git commit é o arquivo que salva os arquivos da staging area para o repositório aqui. O parâmetro obrigatório dele é mensagem de commit. Então, essa mensagem de commit é uma informação básica do que você fez. Então, além de listar quem fez e quando fez, ele vai listar essa mensagem aí para que você descreva o que você fez com essa modificação no repositório. Isso é muito útil para quando você está trabalhando em equipe e mesmo para quando você está trabalhando sozinho, para você lembrar o que você fez com cada commit. Tem gente que prefere, a cada modificação já faz um commit, tem gente que prefere fazer uma funcionalidade inteira ou fazer uma mudança um pouquinho maior para fazer um commit. Aí fica a gosto de quem estiver mexendo. Tá, então se você é só um git commit, é mais que suficiente para ele iniciar o commit. Ele vai pedir, se você não fizer nada, ele vai pedir, ele vai entrar num outro menu e vai pedir para que você digite uma mensagem. Mas você pode fazer isso diretamente, com parâmetros opcionais. Então, o parâmetro opcional, o primeiro parâmetro opcional aqui é o "-m", que é "-m" de mensagem. Então se você der um git commit "-m", ele vai pedir mais um argumento com o texto da sua mensagem. E aí ele não precisa dessas duas etapas que o git commit sem nada precisa. Então você pode, em vez de dar git commit e depois digitar sua mensagem, depois salvar e dar enter, você pode dar um git commit "-m" e a mensagem que você quer direto. O "-a", ele faz o mesmo comportamento dos outros controles de versão, que ele pega tudo que ele detectar que está alterado da pasta atual e, em vez de mandar para a staging area, ele manda direto para o repositório. Então, assim, conforme vocês forem se habituando um pouco mais, esse aqui é muito útil, que te salva um tempinho, mas no começo eu recomendo que vocês não usem para ver e passem por todo o processo aqui de colocar na staging area, ver o que vocês precisam e depois fazer o commit.
E aí tem mais esses dois parâmetros aqui de multicaractere, lembrando com dois hífens, que é o amend e o noEdit. O amend é assim, se você fez um commit e se você quiser alterar esse último commit que você fez, você usou amend, como se ele estivesse amendando. Ele vai entrar no modo de correção de commit. Você pode corrigir a mensagem que você fez. Ele vai de novo, o git commit amend, ele vai pegar de novo todos os arquivos que estão na staging area e e sobrescrever o commit, o último commit que você fez, adicionando os arquivos do commit anterior. Então é basicamente, fiz um commit e esqueci de um arquivo. Aí você vai lá, coloca o arquivo na staging area, dá um commit amend, para não ficar no histórico dois commits. E o noEdit, eu uso ele bastante junto com o amend, que é o noEdit. Se você não colocar o noEdit no amend, ele vai pedir para você de novo colocar uma nova mensagem e vai sobrescrever o commit anterior. Se você quiser manter a última mensagem, só esqueci um arquivo e a mensagem que eu queria passar é a mesma. Você coloca um amend e espaço noEdit. Tá, vamos agora voltar para a nossa linha de comando, aqui, que é o Tá, git status. Vocês não sabem o que fazer, como que está a situação do repositório? Git status, cara, é o comando para você saber o que está acontecendo. Então, usem ele com bastante frequência. Usem e abusem do git status. Então, já temos os arquivos aqui da nossa staging area do passo anterior, então vamos fazer um commit normal. Aqui. E aí ele entra nesse modo de edição, que é esse aqui. Bom, se vocês configuraram um editor de texto, ele vai abrir o editor de texto de vocês, é aqui que varia um pouco. Esse aqui é o Vim, é um editor de texto, um pouco padrão do Git. Para quem está se habituando com linha de comando agora, não recomendo que vocês usem ele. Mas, vamos digitar uma mensagem aqui só para... Peraí, vamos cancelar esse commit, na verdade. Pronto, cancelei o commit. Tá vendo? Como eu não digitei nada, ele está abortando o commit. Vamos usar o nosso commit "-m", que se habituem a usar o "-m", é mais rápido. Então, vou fazer aqui commit inicial. E aí ele te dá um relatório do que você fez, o que ele fez em detalhes. E aí, git status. Opa, come um T aqui. Pronto. Agora ele o git status dá aqui nothing to commit, working. Quer dizer que a gente fez com sucesso o nosso primeiro commit. Ou seja, todos os arquivos do jeito que eles estão agora estão no nosso repositório, e assim que a gente fizer alguma modificação neles, o Git vai detectar uma alteração para a gente. Então, só fazendo uma alteraçãozinha rápida aqui. Então, peraí, ls, arquivo 1, tá. Tá, vamos alterar qualquer coisa aqui. Testando, novo commit. Pronto, modifiquei o arquivo, git status. Tá, aqui ele vai... Tá vendo? Como a gente modificou o arquivo, a gente vai... ele já detectou pra gente aqui. Então, o próprio Git ele vai te dando algumas instruçõezinhas básicas do que você provavelmente quer fazer. Então, se habituem a ler essas mensagens, porque elas são bem úteis. Então, vamos fazer um commit direto agora. Vamos fazer aquele processo de passar direto da nossa pasta de trabalho para o repositório sem passar pelo staging area. Alguém lembra como é que é? Quem falou "-a" acertou. Git commit "-a". Então, vamos colocar uma mensagem. Commit, segundo commit. E aí, vamos dar um git status aqui. Vocês podem ver que, de novo, ele não detecta nenhuma alteração, porque está exatamente igual o commit que a gente fez no repositório. Tá, bom, hoje eu vou mostrar também como que é o comando qual que é o comando para mandar para o servidor remoto, mas eu não vou entrar em detalhes por enquanto, porque
a gente vai precisar de mais algumas ferramentas para trabalhar com o remoto, então, mas tá aqui para vocês. Do repositório para o Git push, do repositório para o servidor remoto, o comando é o Git push. E bom, a gente vai falar dele um pouquinho mais para frente só. Bom, então tá aqui um resumo do que a gente viu hoje de Git, que são os 4 estados do nosso repositório, do nosso projeto aqui, que é a pasta atual, é onde você está trabalhando. Se você quiser mandar para staging area, você dá um git add, Se você quiser salvar essas alterações no repositório, você dá um git commit, e aí o repositório fica sincronizado com a pasta atual. Ele não, vai parar de reclamar que tem alterações, e o git push é o que faz a alteração, é o que pega os arquivos do repositório para o servidor remoto. Bom, por hoje é isso, galera. Eu acho que ficou bastante carregado, então vocês quiserem, por favor, olhem de novo. E aqui tá os links dessa semana. Que é Aqui é um link para um guia prático de Git. Aqui, se vocês quiserem entrar em mais detalhes da linha de comando, com o que eu passei, acho que já é mais que suficiente para vocês conseguirem brincar um pouquinho com a linha de comando. Mas se vocês quiserem fazer algumas coisas mais complexas, a linha de comando ela tem algumas coisas para você encadear um comando no outro. Tem aqui, ó. Tem uma listinha de comandos. E para o pessoal do Windows, se vocês quiserem saber um pouco do CMD e do PowerShell, esse link aqui tem os comandos específicos de Windows. Se não, se vocês quiserem continuar usando o Git Bash, podem usar esse aqui. Eu imagino que o comportamento vai ser praticamente o mesmo do que tiver aqui. Bom, é isso, galera. Daqui a pouco os slides devem estar sendo disponibilizados, os exercícios da semana e, bom, treine bastante aí. Obrigado, galera. Até mais. Opa. É, tá. Galera, eu vi agora, desculpem, eu vi agora que chegou algumas dúvidas. Então, a primeira dúvida aqui deixa eu dar uma olhada. É, que, se os arquivos são criados somente dentro do Git e não existem no PC ainda. Não, quando a gente estava fazendo os comandos, rodando os comandos de touch RM, a gente estava alterando os arquivos do computador. Já. Não era nada específico de Git. Os comandos que são específicos do Git, eles todos começam com Git. Tá? Então, chegou mais alguma? Parece que não. Parece que não. Então, obrigado, galera. E, bom, desculpem o atraso na resposta da dúvida, mas é isso. Falou!